difamação. Ninguém merece, ninguém gosta, né? É uma coisa extremamente desagradável. Você se esforça para fazer tudo certo, tudo direito, para ser uma pessoa exemplar, para ser um cidadão exemplar, um crente exemplar, fazer tudo certinho, vigia, né? E controla todas as coisas que você pode controlar para não dar errado. E aí vem alguém e espalha um boato, espalha alguma informação sobre você, uma informação errada, uma informação maldosa, com o intuito de causar problema, de causar prejuízo. Hoje, com as mídias sociais, do jeito que a gente tem, isso se tornou até mais fácil. Quanto mais famosa a pessoa, mais fácil dela ser afetada, né? E quanto mais incrível for a difamação, mais rápido ela se espalha. Não é à toa que hoje a gente tem tanta fake news espalhado por aí. Às vezes as pessoas ouvem o que querem ouvir, acreditam no que querem ouvir e aquela informação está errada. E geralmente, muitas vezes, as pessoas recebem e repassam informações sem analisar o que estão vendo, né? Então é muito triste essa questão da difamação, mas é algo que realmente existe. O nosso exemplo hoje, a pessoa que a gente vai estudar hoje é Daniel, né? Daniel, ele teve uma vida exemplar, reta, perante Deus, de fé, de temor, de respeito, de honestidade e fidelidade a Deus. Ele teve uma experiência de relacionamento muito profunda com Deus. A gente vê que cada capítulo de Daniel ali é uma experiência quase que sobrenatural. Mas ele não estava num local fácil, né? Daniel, ele era um dos exilados de Judá, né, por conta da guerra da Babilônia. Lá a Babilônia tomou Judá e levou muitos cativos. Entre eles estava Daniel. Então ele vivia numa terra cujos costumes eram pagãos, não temiam a Deus. As pessoas lá, o povo, não temia a Deus. E mesmo nesse ambiente de pessoas que não temem a Deus, que cometem coisas erradas, Daniel se portou com temor a Deus. Manteve-se firme e reto perante Deus. Olha, primeira coisa que a gente já precisa perceber disso é que, independente do ambiente, independente do local onde nós estamos, nós temos que ser tementes a Deus, temos que permanecer corretos perante Deus. Independente, eu não tenho que depender de pessoas estarem me olhando ou estarem vendo, observando o que eu estou fazendo. Não, eu tenho que estar certo e correto perante Deus o tempo todo. Mas eu não gosto desse local, aqui as pessoas são assim, todo mundo faz desse jeito. Isso vai acontecer. Infelizmente, a gente não vive separado do mundo em termos físicos. A gente pode estar separado em termos espiritual, né, como salvos, mas a gente está vivendo dentro do mundo e vamos nos relacionar com pessoas desonestas, pessoas corruptas, né, nos relacionar porque a gente tem que lidar com pessoas desse tipo o tempo todo, aparece o tempo todo, né? E não porque todo mundo faz errado que eu vou fazer também, né? A gente tem que perceber exatamente aquelas coisas que são erradas e atuar de forma correta para que a gente faça tudo correto, da forma correta. Mas Daniel, quem foi Daniel? Então, como eu disse, ele é um jovem hebreu, de pais hebreus, né? Ele devia ter ali alguma linhagem real, pelo menos nobre, né? Porque Daniel 1:3 já fala, disse o rei Aspenaz, aquele que foi lá e tomou, né? Terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia,
a Jerusalém e a sitiou. 1 Daniel 1. Né? O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então a gente está falando de Nabucodonosor. Foi quem tomou ali Judá. Né? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versando no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, qual era a ideia? Pegar pessoas bem estudadas, pessoas cultas, que tivessem a habilidade de aprender a cultura deles. Né? E ensinasse essas pessoas que aprendessem a cultura e que pudessem lidar e trabalhar no palácio. Então, Daniel não era, vamos dizer assim, um do povo normal. Ele tinha uma cultura, ele tinha um estudo, ele tinha conhecimento, né? E por isso ele estava habilitado a aprender mais a respeito da cultura dos caldeus. Não que ele quisesse, mas o rei impôs que ele teria que aprender. Bom, e aí já fica também uma outra lição. Se você vai ter que viver num lugar diferente do seu, você tem que aprender a cultura do local. Mesmo que ela seja uma cultura pagã, não estou dizendo concordar nem executar, né? Mas se você está vivendo em um local que tem uma cultura pagã, é necessário que você aprenda a cultura desse local. Né? E o rei queria que eles aprendessem. A Babilônia tomou Judá e saqueou Jerusalém por volta do ano 587 a.C. Nessa idade, provavelmente Daniel tivesse entre 12 e 16 anos. Ainda era bem jovem. Né? E ele foi levado cativo com vários outros jovens e também nobres. Né? Então a Babilônia, ela era uma cidade grande, um berço de uma civilização muito grande, mas no meio disso tudo era uma cidade extremamente corrupta. Né? E Daniel então foi educado, instruído na linguagem e na civilização dos caldeus, como disse aqui o versículo 4 de Daniel 1. Junto com ele tinha três amigos, né? Ananias, Misael e Azarias. A gente conhece ele logo nos primeiros capítulos ali. A gente fala, né, de Daniel, né, e seus amigos na fornalha quente. Né? E a gente sabe lá que o nome que Daniel recebeu na Babilônia foi Beltesazar, né? E os seus amigos, Ananias recebeu o nome de Sadraque, Misael recebeu o nome de Mesaque e Azarias o nome de Abidnego. Era comum trocar os nomes, né? É como se fosse assim, uma recontextualização da pessoa para submetê-la a uma outra cultura. Né? Como eles eram servos, eram escravos, eram exilados, estavam ali por obrigação, por força, né? Por poder do rei ali, o rei mandou fazer, então trocavam-se os nomes por uma questão de submissão e de aculturação. Né? Então era algo que foi feito ali, né? E os seus amigos também eram dessa linha real. Bom, Daniel, logo desde o início, primeiro capítulo, né, já houve lá que o chefe, o rei, né, mandou, ali, versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, por 3 anos, era para eles serem educados e alimentados com a mesma comida que o rei comesse, com as iguarias do rei. Porém, Daniel, olha lá, versículo 8, resolveu Daniel firmemente
não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Qual era a questão? A questão era que na lei de Moisés havia lá uma série, uma lei de Moisés, ou a lei de Deus, né, que Moisés entregou, a gente chama de lei mosaica, né? Havia uma série de coisas que não se poderiam comer. Então, havia uns animais que eram considerados imundos, né, não poderiam comer, havia coisas que não poderia beber, os manjares do rei ali, algumas coisas não eram dentro do que era dito que poderia comer. E Daniel, ele, por uma questão de zelo, decidiu que não queria se contaminar com aquelas comidas, porque iriam contra aquilo que ele aprendeu, aquilo que Deus mandou mediante Moisés, né? Ele observou a lei de Deus. A Bíblia lá, o que se tinha de escrito naquela época, dizia que precisava estudar, e a gente precisa até hoje estudar a Bíblia, entender e cumprir a vontade de Deus. E Daniel, com zelo, fez isso. Daniel viveu mais de 90 anos. Ele viu a queda do reino da Babilônia. O capítulo 6 já fala ali de Dario, não é isso? E Dario Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do reino. Então, está vendo ali da tomada do reino da Babilônia pelo Império Medo-Persa, né? E Daniel também ocupou posições elevadas no reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, seu filho, de Dario, que tomou o Império Persa, e de Ciro. Então, veja que, mesmo sendo um exilado, né, sendo uma pessoa que estava ali por obrigação, por força de perder uma guerra, né, Daniel se dedicou a fazer as coisas da melhor maneira possível. Não é o único exemplo que a gente tem nesse aspecto. A gente viu esses dias José, né, mesmo como escravo, mesmo como preso, José fazia tudo da melhor maneira possível. Tanto é que, como escravo, ele foi colocado como responsável pela casa de Potifar. E como preso, ele foi responsável por todos os outros presos, né? Olha que coisa interessante. Você está deixando o lobo cuidar do galinheiro, né? É a expressão, o ditado popular que o pessoal fala, não é isso? Mas não, ele dava-se ao respeito, ele passava uma imagem de credibilidade porque ele era uma pessoa que fazia tudo da melhor maneira possível. Mesmo vivendo numa cidade corrupta, né, e exilado, e sendo um estrangeiro, era um cara diferentão ali dentro do povo, né? Daniel, ele fazia tudo da melhor maneira possível, com excelência. Fazer o seu trabalho com excelência, fazer o meu trabalho com excelência. A gente precisa buscar fazer isso o tempo todo. Buscar excelência no trabalho que eu faço. Sempre permaneceu fiel a Deus. E chegou a cargos altos, até como primeiro-ministro ali do reino. Ok? Bom, essa é a lição número 12, da revista Palavra e Vida, edição 67. A revista Palavra e Vida, ela é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Essa edição 67 tem por tema Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E essa lição 12 traz como exemplo Daniel, quando a adversidade é a difamação. Adversidade essa, que acontece no nosso tempo. Difamação é uma coisa que acontece. Infelizmente acontece. Essa lição foi escrita pela educadora Helenice Gomes. Bom, o primeiro tópico aqui vem falando: em meio à difamação, decida ter excelência de caráter. Caráter é uma coisa que eu vou lhe falar que está meio em falta nos nossos tempos. As pessoas
vão e vêm, mudam suas opiniões. Opinião não tem problema mudar, mas mudam suas atitudes, independente daquilo que pensam, para obterem um resultado para agradar alguém, né? Isso chega a ser uma falta de caráter. A gente precisa ter a nossa opinião, podemos fazer contra a nossa opinião alguma coisa, se não ofender a lei de Deus, né? Mas daí a você falar as coisas para agradar alguém é complicado. Bom, o rei Dario, então, tomou o império da Babilônia, era um império grande, e capítulo 6, que é o nosso texto áureo, começa lá dizendo que o império era grande e pareceu bem a Dario constituir 120 sátrapas. Era como se fossem governadores. Ele pegou o reino, dividiu então em 120 áreas e colocou governadores nessas 120 áreas, né? Por todo o reino. E para que ele não falasse com 120 pessoas, não coordenasse com 120 pessoas, escolheu 3 que ele chamou de presidentes, né? Versículo 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano, não sofresse prejuízo. Então, houve por bem o rei Dario ali, então, estabelecer uma estrutura governamental dessa forma, 120 governadores, respondendo a 3 presidentes, ele chamou de presidente, e esses 3 respondendo a Dario. Claro que Daniel, nessa época, já estamos no capítulo 6 aí, né? Já passaram Nabucodonosor, já passou Belsazar, e agora a gente está no rei Dario. Então veja aí que uns bons anos devem ter corrido nesse tempo. E aí, observando a fidelidade de Daniel, o rei quis colocar Daniel sobre os outros 2. Né? Versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, olha, já que esse camarada aqui, ele é um camarada, um ponto fora da curva, é um cara honesto, é um cara que a gente vê que está fazendo tudo certo, ele é um cara que, assim, tudo bem, ele é zelado, é estrangeiro, mas ele está fazendo tudo que tem que fazer, né? Ele tinha sabedoria, ele fazia o que era certo, fazia da melhor maneira, então ele acabou se sobressaindo, né? E é ruim, às vezes, quando a gente está assim numa turma, numa sala de aula, o professor está ensinando e você sabe aquilo, e você começa a responder tudo, começa a te olhar de cara feia, pô, não vai deixar a gente assistir a aula não, vai ficar aí respondendo tudo, ninguém responde, mas você também não pode responder, né? Já vi situações em que as pessoas sabem, mas não querem responder para não se colocar nessa posição de ser aquele cara diferenciado. Mas Daniel naturalmente se tornou um cara diferenciado, se sobressaiu. Por quê? Porque a forma de fazer as coisas era uma forma que sobressaía. Fazer o certo sempre, né? Manter a excelência naquilo que a gente faz, né? Fazer com todo esforço, com toda a dedicação, dá um tempo a mais, faz algo a mais, não faz só o que for pedido, né? Faz algo a mais que você está vendo que a pessoa vai te pedir, então já vi que você ia fazer isso aqui também, relacionei desse jeito, fiz aquela tabela, enfim, não é mostrar serviço, entendeu? Mas se você está vendo ali uma conclusão, uma coisa, algo a mais que pode ser feito, faça, né? Não estou falando para você demorar 3 vezes o tempo daquilo que você ia demorar, mas faça da melhor maneira possível, poupe tempo. Poupar tempo é fazer da melhor maneira possível o que tem que ser feito, para que não tenha que ser feito de novo, não é isso? Quando você faz mal feito, você irrita para quem você está fazendo, você se torna uma pessoa que não é útil e você vai receber missão de volta, vai receber aquela tarefa de volta, vai ter que fazer de novo. Fazer de novo é muito ruim, né? Então,
Daniel naturalmente se sobressaiu. E ao se sobressair, versículos 4 e 5, o que aconteceu? Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, aqueles homens, os outros dois presidentes e os sátrapas, começaram a ficar incomodados e buscaram buscaram uma maldade ali. Vamos buscar alguma coisa na lei do seu Deus que possa fazer com que ele erre, né? E aí tramaram, o texto segue, e tramaram lá, versículos 6, 7. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Uma historinha conhecida, né? Mas é interessante você perceber, e eu perceber, que eles fizeram isso não porque queriam que o rei fosse louvado como divindade. Havia já, desde os grandes em tempos mais antigos, essa ideia do rei como divindade, né? E ele ser louvado como divindade, pelo seu poder, pela sua força, pela força de seus exércitos, chegar ao ponto da divindade. Esses homens sugeriram ao rei, e o rei com certeza entendeu, não está escrito, mas com certeza entendeu que eles realmente queriam que ele fosse louvado, né? Mas não era essa a ideia, não. A ideia era buscar alguma coisa que fizesse com que Daniel errasse no sentido da lei, né? Que caísse em contradição com o rei. Então eles tramaram isso aí. E o que Daniel fez? Daniel se manteve firme. Ele não mudou o seu jeito de agir, né? Daniel pôs, versículo 10, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, quando Daniel ficou sabendo da história toda, com certeza ele sabia que aquilo ali era com maldade, né? Isso aí está assinado, é? Estou sabendo. E aí, o que aconteceu? Aqueles camaradas foram correndo a espiar, versículo 11, aí aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, versículo 12, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha que coisa triste, olha que coisa injusta. A difamação foi porque Daniel não cumpriu uma lei que o impedia de orar. E será que a gente está fazendo a mesma coisa? Hoje não tem lei aqui no Brasil pedindo de orar, né? Em alguns lugares tem, impedindo de pregar em público, impedindo de pregar o evangelho. Há países em que isso é impedido, né? E o que a gente tem feito?
O que eu tenho feito na minha vida? Porque uma lei vai lá e diz que um negócio agora tem que ser chamado de certo, mesmo estando errado à luz da Bíblia. Eu vou chamar de certo? Qual é o meu valor? O que eu estou fazendo? Né? Jesus diz que a gente tem que ter vida em abundância. João 10, né? Diz lá, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Então, temos que ter vida. Temos que fazer as coisas da melhor maneira possível. Deus está procurando homens compromissados, pessoas honestas, justas e boas, mas que façam a sua vontade, que tenham caráter, né, que honrem sempre o seu nome. Né? A gente pode perder muitas coisas por conta disso, mas a gente não pode perder o foco de Deus. Bom, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Daniel fazia tudo com excelência. Duvido que ele mudou a sua forma de agir. Duvido que ele alterou o seu caráter. Tópico 2. Em meio à difamação, decida manter o seu relacionamento com Deus. E aí vem aquela pergunta. Minha vida está correndo risco. O que eu faço? Eu entro em desespero, eu sento e choro, ou eu busco a Deus? Qual é a minha reação? A gente sabe a resposta do gabarito, né? A gente sabe o que tem que ser respondido aqui. Né? No meio de uma tribulação, no meio de um problema, eu preciso buscar a Deus. A pergunta não é essa. A pergunta é o que eu tenho feito na prática quando a minha vida está em risco ou quando uma coisa perigosa vem me atacar, vem me afrontar. Eu permaneço firme em Deus e me coloco na presença dele ou eu entro em desespero? A gente está no capítulo 6 de Daniel e os capítulos anteriores, todos eles contam experiências, vamos falar assim, sobrenaturais de Daniel. No capítulo 1, ele pede lá a situação, ele pede para o eunuco lá, para o serviço do rei, né, para ele não se contaminar, o chefe dos eunucos. Mas ele consegue que não se contaminasse com os manjares. Então, ali já fez alguém se arriscar perante a autoridade para fazer uma ordem diferente, contrária, né, para que Daniel pudesse cumprir a lei de Moisés. Naquele tempo era importante. Daniel 2, ele revela o sonho de Nabucodonosor. Então já teve ali algo, como se diz, sobrenatural. Em Daniel 3, aí a fornalha ardente, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, foram livres dentro de uma fornalha quente. Foi jogado lá, eles 4 foram jogados lá dentro. E aí, porque não se inclinaram à estátua de Nabucodonosor, né? E eles foram colocados lá e Deus os livrou. Então foi outra experiência sobrenatural. E depois, em Daniel 4 lá, Daniel de novo interpreta o sonho, só que agora é de Nabucodonosor, né? E sobre ele ficar um tempo lá louco e depois ser restituído aos homens até que ele reconhecesse Deus. Em Daniel 5 ele interpreta o sonho de Belsazar, filho de Nabucodonosor, a mão escrevendo na parede, né? Mene, Mene, Tekel, Parzim, essa interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e persas. Então, Daniel interpreta o sonho de Belsazar era ele.
né? E aí aquilo ali acontece. Veja, Daniel já tinha ali uma série de experiências com Deus. Será que foi por isso que ele não temeu a vida dele? Pode até ter sido, mas isso nos revela uma palavra chamada amadurecimento, né? Daniel tinha um amadurecimento no seu relacionamento com Deus. E a gente precisa manter firme o nosso relacionamento com Deus para que a gente possa amadurecer. Problemas vão aparecer. Problemas vão aparecer. Você não vai estar livre de problemas, né? Nós não estamos livres de problemas. E os problemas são de todos os tipos. Aqueles que atentam contra a nossa vida, aqueles que atentam contra a nossa honra, contra a nossa imagem, contra a difamação, enfim, todo tipo de problema vai acontecer. Mas a gente precisa estar firme no nosso relacionamento com Deus, né? O edito real ali proibia que Daniel orasse a Deus. Daniel, não se deixou levar por isso, né? Daniel 6:10 diz lá que ele foi, quando soube, foi lá, ajoelhou e orou. Hábito, ele tinha um hábito, como fazia, versículo 10, como costumava fazer, era um hábito. Você tem hábito de conversar com Deus, você tem hábito de ler a Bíblia, a gente tem hábito de nos relacionar com Deus. Ele preferia ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Oração é essencial, é a prática do nosso relacionamento com Deus. Ele precisa estar orando, né? Precisa estar meditando na Bíblia, precisa buscar intimidade. Daniel não se deixou levar pelo medo. Medo de morrer, medo, enfim, de sofrer, enfim, naquela época não tinha a vida eterna prometida, né? Não havia ainda essa promessa de vida eterna. Então, talvez fosse até normal o medo de morrer. Hoje ele não tem, salvos não tem por que ter medo de morrer. Se a gente tem uma vida eterna que vai ser melhor do que essa aqui, né, não pode haver medo nisso aí. Mas a intimidade dele com Deus, né, lhe deu livramentos. Daniel 1:9, 6:22 e 10:22. 1:9. Por essa causa eu daria ao Senhor... Não, 1:9, perdão. 1:9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha a resposta de oração aí, né? 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. 10:12, né? Daniel 10:12. Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel começou essa história toda quando ele teve discernimento, quando ele entendeu que aquilo ali não era a vontade de Deus, não estava certo, e que ele tinha que fazer o que era certo. A partir daquele momento, Deus ouviu as suas preces, ouviu a sua petição e agiu com poder, livrando ele de cada uma das coisas. Então, diante a difamação, diante do problema, decida manter o seu relacionamento com Deus. A gente se esquece de Deus várias vezes, mas em vários momentos, mas a gente precisa estar com isso vivo em nossa cabeça. Em meio à difamação, decida não ceder, não ceder. Será que não era melhor logo eu fazer a vontade deles e pronto, acabou? Não vou orar aqui escondidinho, não deixa ninguém ver, né? Veja bem, falar para eles o que eles querem ouvir, tá bom? Né? Não, aqueles homens foram investigar se Daniel estava ou não orando. Já pensou se eles não encontram Daniel orando? Como Daniel poderia dar testemunho
da sua fé, do seu Deus, né? A ideia era difamar. Difamar, definição do dicionário: tirar a boa fama ou crédito, desacreditar publicamente, infamar, detrair, imputar a alguém um fato concreto e circunstanciado, ofensivo de sua reputação, conquanto não definido como crime. Falar mal, detrair. Então, difamar é tirar a boa fama, mas não necessariamente um crime. Aqueles camaradas ali tentavam que Daniel realmente fosse acusado de crime, né? Mas Daniel 6:13, eles foram lá correndo falar com o rei. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ele continua orando. Não estou nem fazendo caso disso aí que o senhor assinou, não. Olha só, né? A difamação é uma potente arma de destruição de relacionamentos, né? Ela pode causar marcas severas, problemas severos, prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e físicos. Aquelas pessoas fizeram isso de maldade, manipularam o rei para que assinasse um decreto, um edito, para que aquilo ali servisse contra Daniel. Fizeram uma lei contra uma pessoa, olha só. Já pensou que esforço eles tiveram que fazer, né? A vinda de Daniel prova que um homem pode ser íntegro. Ele não cedeu. Ele poderia até interpelar ao rei: que isso, rei? Isso aí é absurdo. Não pode, né? Vocês estão malucos, não podem fazer isso, fala contra os oficiais. Mas ele simplesmente se manteve focado em Deus, manteve orando a Deus, porque ele entendia que Deus tinha uma autoridade muito maior do que a do rei. Mas depois que ele foi liberto da fornalha, fica fácil você falar isso. Tá, tudo bem, mas na fornalha ele também se manteve fiel a Deus. O tempo todo ele manteve-se fiel a Deus. E a gente viu aqui em Daniel 10:12, né? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Né? Veja que é toda uma experiência que Daniel teve, né? Calúnia e mentira, elas podem ser usadas para difamar outra pessoa. Vivemos tempos em que alguns conceitos e algumas palavras estão sendo fragilizadas, né? Tudo agora é usado em determinada direção que é complicado você falar alguma coisa em público, né? Tem que ter cuidado com o que você vai falar em público, porque você pode usar uma palavra que não é politicamente correta e aquilo se vira contra você. Então é complicado, né? Agora, a gente não pode deixar que o pecado tome conta. Não pode deixar que o pecado tome conta. Não devemos, de forma alguma, fazer ou deixar isso acontecer. Mateus 5:44, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. Será que a gente tem feito isso com essas pessoas que têm feito editos reais contra a nossa fé? Será que a gente tem feito isso? A gente tem tentado reagir? Não, vamos lá acertar as contas, né? Vamos cair ali, e vamos acertar. Não, não é assim. É orando, né? É estando na presença de Deus. Todo pecado é transgressão ao mandamento de Deus, né? E você ceder aquilo que está errado também é transgressão. Reagir naquele tempo, naquele momento, agredindo contra os seus inimigos, também seria errado para Daniel. Ele não podia administrar aquilo que estava acontecendo.
Havia uma orquestração, havia um plano ardil para que ele caísse. Daniel não tinha como fazer nada com relação àquilo ali, mas ele podia orar, né? E não tinha como se recusar ir para a cova dos leões, né? Ele foi colocado, depois, se ele recusasse, ele ia ser amarrado e colocado lá, né? Mas, enfim, de quem é o poder? Quem é a maior autoridade? Deus tapou a boca dos leões, né? E ele se manteve fiel no seu testemunho. Ele honrou a Deus e Deus o livrou das garras dos leões, né? A Bíblia fala aqui no versículo 20, chegando-se ele a cova, pela manhã, ao romper do dia, versículo 19, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. A gente sabe que a Bíblia relata que o rei, ele não gostou daquilo que fez. Ele não gostou de botar Daniel na cova dos leões, não queria aquilo, né? Então no dia seguinte ele acordou, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, né? Dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Será que o teu Deus teria te livrado daqueles leões famintos que estavam aí? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Quem cometeu foram esses caras aí, ó, que mandaram você assinar esse decreto. Não está escrito aqui não, né? Não está escrito aqui não. O próprio rei percebeu, não é necessário falar. O próprio rei percebeu que aquilo foi uma trama contra Daniel. E logo ele percebeu que aquilo ali foi, como é que se diz? Feito para que Daniel fosse retirado do cargo. Versículo 24 fala: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos, né? Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam por toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Veja, Dario não estava falando de um reino físico, ele estava falando de uma coisa maior. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Veja que ele reconheceu, o rei Dario reconheceu que Deus tinha um reino eterno, que permanece para sempre, que não seria destruído, que teria poder muito acima do seu próprio poder. Que honra testemunhar, dar um testemunho de tamanha magnitude, né? Daniel pôde fazer isso porque ele confiou em Deus, porque ele se manteve ali na excelência das coisas que estava fazendo, seu caráter inabalado, né? Em meio à difamação, ele decidiu manter o seu relacionamento com Deus e não ceder a aquilo que estava sendo mandado, ceder à difamação. Sabe, quando você ouve alguma coisa de você e você não gosta, você pega a pilha, né? E começa a reagir. Olha, não sou eu que tenho que reagir. Deus irá fazer a sua obra. Dicas de como responder com sabedoria e graça quando somos difamados. Olha que interessante. A primeira delas está em Mateus 10, 26. Não os temais. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Nada oculto que não possa ser conhecido, né? Contexto de difamação.
nesse caso, eram mentiras que estavam sendo colocadas contra Daniel. E Jesus, mais à frente, vem dizer, não tem mais, não há nada que esteja encoberto que não haja de ser revelado, e nada oculto que não possa ser conhecido. Né? Então, tem que temer pessoas, leis e governos. Agora, né, a gente vê alguns exemplos, e viu alguns exemplos há pouco tempo atrás, pessoas morrendo por causa de serem cristãos, se declararem seguidores de Cristo. Pode acontecer? Pode. Mas se acontecer conosco, aleluia. Né? Se somos crentes, temos a certeza da nossa salvação, sabemos que haverá um lugar melhor. Né? Não podemos nos preocupar com a reputação que temos perante as pessoas. A gente tem que se preocupar com a reputação que a gente tem perante Deus. Como é que Deus me enxerga? Né? Como é que Ele me vê? Segunda dica que ele fala: confrontar gentilmente o caluniador, face to face, né? Face a face. Confrontar gentilmente, não é agressivamente. As pessoas muitas vezes precisam ser confrontadas. E às vezes, sendo bem sincero para você, a gente deixa de fazer isso porque a gente não quer. Não, vou me estressar com esse assunto não. Deixa lá. Mas muitas vezes a gente precisa ir lá e fazer com que aquela pessoa entenda que o que ela está fazendo é errado. Não para mim, mas para Deus, sabe? Que a sua atitude não é uma atitude correta. A gente precisa ser amoroso para falar com as pessoas, mas a gente precisa mostrar a elas com mansidão a essas coisas. Difícil? Muito difícil. Saber a hora certa, o jeito certo, o momento certo, é muito difícil. Mas precisa ser feito. Para pensar e agir. Eu tenho agido com excelência no meu trabalho, na escola, na minha convivência, nas tarefas que eu tenho que fazer, gostando ou não delas. Tem gente que age com excelência só nas tarefas que gosta. Nas que não gosta, não age com excelência. Será que eu tenho agido com excelência em tudo? Né? Qual tem sido a minha reação quando eu tenho sido insultado? Quando a minha fama, quando algo contra a minha pessoa é dito, né, que venha me caluniar, me difamar? Será que eu entro na pilha, me esquento e parto para cima para resolver o assunto? Ou será que eu oro a Deus e peço a Ele que resolva? O que as calúnias, o que as adversidades, eu vou até generalizar aqui, as pressões da vida têm feito comigo? O que tem feito com você? Será que essas pressões da vida têm me aproximado de Deus ou têm me distanciado de Deus? Qual é a resultante dessas forças? Né? É uma força de coerção, de junção, ou uma força de disjunção? Pensemos nisso, estejamos refletindo sobre esses assuntos, para que Deus nos ajude a seguir conforme a sua vontade. Esse reino não findará, sua glória